Vamos serenar os nossos corações, afastando as preocupações do dia a dia e deixarmos nos envolver por essas emanações de amor e luz que resplandece nesse ambiente, apaziguando o nosso espírito e elevando o nosso pensamento ao alto. Podemos sentir a vossa presença, Senhor. Agradecidos estamos por estarmos juntos nessa confraternização de encarnados e desencarnados, permitindo-nos saciar na vossa fonte de amor e sabedoria infinita, os seus ensinamentos do Evangelho, para tornarmos espíritos melhores. Rogamos-lhe, Jesus, menino, a vossa proteção aos nossos tesouros do coração, os nossos filhos, as nossas crianças, aos nossos adolescentes, iluminando-lhes a mente, iluminando os seus caminhos. Afasta-os das facilidades da porta larga. Não nos deixe nenhum dessas ovelhinhas se afastar do vosso aprisco, encaminhando aos caminhos do bem, palmeando os vossos passos, na esperança de construírem um futuro melhor para si e para a humanidade. Agradecemos, Pai querido, todas as dádivas divinas que nos oferece nessa nossa existência. Agradecemos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos receber o nosso companheiro, o José Antônio, do Centro Espírita Amigo Germano, de Catandu. Seja bem-vindo, seja à vontade. Boa noite. Boa noite. Prazer, grande satisfação em revê-los, estar aqui em Santa Adélia, para podermos participar deste 22º mês espírita. Para nós é motivo de muita alegria poder fazer parte dessa família que nos abriu a porta já há algum tempo, nos confiando a tribuna, e com isso faz com que nós possamos crescer juntos. Hoje nós vamos bater um papo sobre os nossos deveres para com os outros. E quando nós falamos de deveres,
nós precisamos fazer uma autoanálise muito sincera a nosso respeito, primeiramente, para buscar identificar em nós aquilo que estamos exigindo do outro, mas buscar identificar em nós justamente aquilo que eu ainda não estou fazendo para o outro. E buscar também encontrar as justificativas que eu ainda apoio, que eu ainda aceito como uma medida de desculpa, para que eu continue não fazendo ao outro aquilo que eu desejo que seja feito a mim. Então, para que nós possamos ter essa noção precisa, nós vamos fazer uso do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 17, Sede Perfeitos. Há uma lição lá, intitulada O Dever, a lição de número 7. É por ela que nós vamos poder nos orientar nessa noite, de maneira bem contextualizada, para poder vir ao encontro das nossas necessidades, para que nós possamos encaixar esta temática no dia a dia e assim ver o quanto nós devemos nos autoavaliar para qualificar as nossas ações para com o próximo, perante a humanidade. E assim nós vamos ver como nós estamos caminhando realmente. O quanto a mensagem de Jesus, o Evangelho, o ensino moral nos toca em profundidade, a ponto deste ensino me transformar naquilo que de melhor eu posso ser para você. É sempre assim a regra. Em que eu posso me transformar para ser melhor para você? Para que este meu melhor consiga fazer com que de você também transborde o seu melhor. Mas será que eu estou preocupado realmente com isso? Ou será que eu só quero cumprir com o meu dever, e isso se der tempo, se me interessar com aquelas pessoas do meu círculo familiar, e no mais com aquelas pessoas do meu interesse? Como que eu me avalio nesse sentido? Como que é cumprir para como dever? E quando Jesus, por exemplo, nos pede em um dos seus ensinamentos para que pudéssemos cumprir com o nosso dever de cidadãos espirituais, de irmãos fraternos, amando inclusivamente os inimigos. Como que eu consigo mensurar isso? Onde começa esse apelo em mim? Onde termina? Como que eu posso dar conta disso no dia a dia? Como trazer essa expressão inimigo para o contexto prático? Porque quando se usa a palavra inimigo, logo eu vou pensar no opositor, naquele que me agrediu, uma outra figura externa, deslocada do meu interior. Então para mim fica difícil, porque eu vou imaginar eu tendo de amar a figura de um agressor. Então aí fica um pouco difícil. Mas a pedagogia de Jesus exigia de nós conhecimentos mais profundos. Isto porque Jesus falava para o espírito. A sua pedagogia educa o espírito. Nós apenas ainda estamos permeando as periferias ainda ali da personalidade. Jesus olha para a profundidade, para o espírito, para a dificuldade que esse espírito tem de vencer as suas tentações. Ele sabe que o espírito ainda vai repetir o erro, mas mesmo assim deixa uma cartilha de ensino moral para que aquele que ousar realmente pô-la em prática conseguisse transformar sua vida e vivenciar a felicidade já neste mundo. Mas a pergunta também seria: eu estou disposto a isso? Porque para vivenciar essa tal felicidade, eu vou ter de abrir mão de muita coisa, de coisas que não são minhas, por exemplo, que eu carrego, que eu insisto em carregar, que alguém colocou, mas que eu quero manter com muito carinho para ter justificativa.
de o porquê que eu sou assim, de o porquê que eu sofro. Então eu preciso dessas coisas para que elas possam apontar um responsável pela minha infelicidade. Mas eu não quero crer que eu seja esse responsável. Dá muito trabalho. Então eu preciso achar um terceiro. É mais fácil. A partir do momento que eu terceirizo para você essa responsabilidade, deduzo eu então que eu posso cruzar os braços e que uma justiça será feita com você, mas não comigo. Veja, nesse momento eu estou deixando de cumprir o dever, porque quando utilizamos essa expressão amar até os inimigos, significa entender o outro, aquele que pode vir ou é seu adversário, né? Pode vir a ser ou é o seu adversário, que causou-lhe algum dano, que lhe constrangiu, que lhe feriu interiormente, olhar para essa outra criatura e entender que um ser humano só fere o outro devido às suas limitações espirituais, devido ao seu interior, aos seus instintos ainda inferiores. Então são esses sentimentos de ordem inferior que vai fazer com que, mesmo eu sabendo que eu não deva fazer isso com você, porque eu não desejo que seja feito comigo, mesmo eu sabendo, eu ainda vou ter uma justificativa para fazer. Eu vou agir em cima das minhas razões, mesmo sabendo que minhas razões não estão certas. Estas mesmas razões me fazem odiar aquele que me feriu. Eu sei que eu não estou certo, mas a minha razão me pede ainda para odiá-lo. Me pede para ficar magoado, ressentido, reprovando-o. Então eu vou ter muito mais tempo e vou estar muito mais ocupado observando seus passos, a forma como você age, até para ter assunto no dia a dia. Caso contrário, eu não consigo nem estabelecer um diálogo com o próximo. Me faltam ingredientes. Eu preciso observar a vida de alguém para poder falar. Tem um pensamento muito interessante e que eu apliquei em minha vida, a partir do momento que eu o descobri, que eu tive contato com ele. E quem proferiu a expressão disse assim: quer conhecer realmente uma pessoa? Observe como ela fala dos outros e não de si mesma. É a qualidade que se dá ao falar do outro que você vai começar a identificar o que a pessoa traz no coração. E essa informação não é nova. É a mesma de Jesus lá atrás. Observa o que sai da tua boca. Você vai identificar a matriz. Agora eu vou começar a trazer tudo isso para o contexto atual, contemporâneo a nós, para fazer sentido. Então nós observamos as dificuldades que inúmeros seres, nós encarnados temos no dia a dia. Dificuldade de lidar com o próximo, de não aceitar a diferença, por exemplo, mesmo sabendo que, segundo as informações dos Espíritos, ainda no capítulo 17, item 10, o homem no mundo, nós estamos encarnados, e uma vez encarnado, está condenado a viver em lei de sociedade. Está condenado. Você não consegue se afastar desta lei. Você precisa conviver para poder crescer espiritualmente. E neste jogo da convivência, nessa trajetória, neste percurso, eu vou conhecer espíritos de caracteres diferentes, que vão divergir, na minha opinião, que carregam outros valores. O meu ponto de vista pode não fazer sentido nenhum para o outro. Por isso que muitas vezes, quando eu aguardo, quando eu tenho uma expectativa muito grande a seu respeito, eu posso me frustrar, porque esse valor é meu. Eu pintei você dessa maneira. Esse quadro só existe na minha mente. E como eu exijo que você seja aquela cópia, e você não se enquadra, você me frustra, me magoa. E muitas vezes eu chego até a lhe julgar, segundo essa cópia que eu exijo que você seja. A minha imagem e a minha imperfeição. Nós passamos isso adiante, não é? Nós cobramos muito daqueles que convivem conosco, dos cônjuges,
dos companheiros de jornada, desde quando os descobrimos. Desde os primórdios, dos primeiros contatos da afeição, do namoro, já queremos moldar o outro à nossa maneira. Com o tempo nós percebemos que isso não dá certo, porque o outro é um ser de caráter diferente. Ele traz um conteúdo, uma bagagem milenar de reencarnações que o vai construindo gradativamente. Aquilo que é fácil para mim, pode nem passar na cabeça do outro, pode não ser fácil de maneira alguma para ele. É nesse ponto que nós precisamos compreender algumas informações de Jesus quando pede: olhe o outro, observou o cisco, calma, não julgue. Olhe de você a trave perto daquele cisco que você está jogando. Você só não faz isso porque está lhe faltando oportunidade. Exatamente. Porque a maioria de nós não se autoanalisa. Então, como vamos saber se vamos resistir a uma tentação ou não? Porque a tentação nos convida a repetir algo. E eu só vou repetir aquilo que eu trago comigo, aquilo que sai da minha boca, aquilo que o meu coração está cheio. O meu tesouro, aquilo que é importante para mim. Pode ser que a mágoa seja importante para mim hoje. O ódio, por exemplo. Pode ser que eu ame o ódio nesse momento. E eu não vou abrir mão de deixar de te odiar. Porque eu tenho uma personalidade um pouco dura. Você sabia disso? Deveria ficar mais atento antes de me ferir. Não é assim que muitos de nós usamos a expressão? Olha, eu sou bom até que não mexam comigo ou pisem no meu carro. Então não se faz. Mas nós temos realmente esta dificuldade. E é nesse ponto que nós devemos nos chamar a atenção, porque o ensino moral de Jesus, ele faz com que a criatura olhe primeiramente para si e exija de si. Quanto mais eu exijo da minha pessoa, ou seja, de mim mesmo, aquilo que eu espero fora, mais frustrações eu evito, porque eu estou exigindo de mim e esperando menos de você. Eu estou colaborando com você, porque eu não sei o estágio espiritual que você se encontra. Exigir que você veja o mundo da minha maneira, com os meus olhos, sobre o meu prisma, é ignorância, é falta de caridade. Querer que o outro entenda uma lição que para você está clara, é falta de caridade. Imagina se o Cristo forçasse nós a entendê-lo. Até hoje, século 21, nós ainda não temos noção do que é um espírito que ocupa a categoria de um Cristo. Pouquíssimos de nós deduzem o que é um espírito dessa alçada. Pouquíssimos. Nós não conhecemos ainda a jornada evolutiva, jornada a qual todos nós já estamos matriculados desde quando fomos criados. Estamos caminhando. Um dia também seremos Cristos. Mas nós não deduzimos ainda o caminhar de quem foi Jesus para ocupar esse posto. Um Cristo. Um ser com a capacidade de governar planetas, com a sua vontade, com o impulso do seu pensamento. Nós ainda não deduzimos isso. Ainda hoje nós acreditamos que Cristo escolhe alguns, por exemplo. Nós acreditamos que Cristo tem privilegiados, que privilegia alguns, que tem certos e que tem errado, que vai haver uma separação. Ainda hoje nós acreditamos nisso. Então veja, dentro do próprio movimento religioso é pregado o egoísmo e o preconceito. Onde nós estamos cumprindo com o dever? Onde nós encontramos essas atitudes dentro do ensino moral de Jesus? Em nenhum ponto. Os Espíritos foram muito claros no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Há uma lição lá de item 5, chamado o Advento do Espírito de Verdade. No final, os 2 últimos parágrafos, ele vai dizer assim, o último parágrafo: Espíritas, amai-vos. O Jesus já dizia isso, né? Amai-vos uns aos outros. E deixava um modelo, como eu amei. Esse é o modelo correto. Só que vocês vão se esforçando para amar uns aos outros de acordo com o que vão evoluindo, para chegarmos no modelo da perfeição, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos.
que pede para nós aspirarmos às perfeições de Jesus, conquistar. Muito bem, nesse item 5, contido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos deparar com a lição: amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento, porque é o ensinamento de Jesus. Para nós passarmos para a etapa seguinte, nós precisamos aprender a amar. Nós já tentamos de tudo, perceberam? De tudo, menos amar. E tudo falhou. E ainda estamos tendo dificuldade para colocar em prática o amor, o amai-vos uns aos outros, como ele nos amou. Então essas divergências que estamos vendo hoje, principalmente na nossa pátria, é ausência de amor. É ausência de amor no lar. Tudo que nós estamos vendo é um expurgo, é uma correção. Está tudo certo. É um grande hospital consertando as insanidades que aqui existem. Tudo certinho. Tudo no seu devido lugar. Cronometrado milimetricamente, sem tirar nem pôr. Tudo o que está acontecendo no nosso planeta, conosco, com cada indivíduo encarnado e desencarnado, é regido pela mais perfeita e absoluta harmonia divina, que se chama amor. Amor que nós carregamos na consciência. É esse amor que garante que, se eu fizer mal a você, esse mesmo amor vai me corrigir. Ah, mas eu não acredito nisso. Que bom! A vida vai te ensinar a acreditar. É sempre assim. E o rebelde, ele aprende de maneira muito especial. É tão amado por Deus e pela misericórdia que ela permite que dentro da sua rebeldia ele encontre o recurso para voltar para a casa do Pai. Como dito na parábola do filho pródigo, né? É a expressão do rebelde, aquele que se rebela contra todas as leis. Mas ele encontra um mecanismo perfeito para voltar, mesmo negando, é amado. Só num percurso tal, num ponto tal da sua evolução, que ele começa a deduzir que pode usar a inteligência para seu benefício. Se eu sou inteligente, se eu me julgo, eu deveria pelo menos usar o meu sim e o meu não a meu favor. Mas é interessante que nós não usamos. Nós usamos o sim e o não induzido pelo que os outros falam, pelo que os outros querem, pelo que a mídia quer, por exemplo, pelo que as redes sociais, a internet, os meios de comunicação querem. Então, se solta uma notícia negativa hoje, nós rapidamente deixamos de cumprir com o nosso dever de cristãos e passamos a odiar aquele que é alvo. Interessante, não é? Até pouco tempo atrás, a nossa nação estava sob uma forte influência de ondas psíquicas negativas dos brasileiros, por exemplo, decidindo em qual partido iria ficar e odiando o outro. Falta de caridade. Não cumprimos com os nossos deveres. O nosso grito não vai mudar nada, porque é um grito de rebeldia, é um grito sem método. Toda educação precisa de um método. A pergunta é: qual é o seu? É o da revolta? Não vai mudar. No máximo cria uma revolução. Só. Não muda. Atrasa, atravanca, ceifa muitas vidas. Mas o rebelde prefere esse caminho do que o do amor. Mas o amor tem muitas vias para nos corrigir. E é interessante que eu vou indo ao encontro dele, me despertando para ele, de acordo com que eu vou amadurecendo. Aí eu começo a olhar para você, para os seus erros, e olho para mim e para os meus erros, e consigo qualificar-me. Qualificar-me. E eu vou entender qual posição do degrau eu ocupo, e se eu estou num degrau acima, significa que eu tenho de me suportar. É o ensinamento de Jesus, onde o justo suporta aquele que é injusto, sem ser conivente com os seus erros, ou seja, sem aceitar os seus erros, mas educando-o. O amor jamais pune, jamais impõe, ele conscientiza, porque ele tem um método muito bem elaborado, com uma estrutura psicopedagógica muito profunda, orientada nada mais, nada menos do que pelo Cristo. Um Cristo.
conhecedor profundo das nossas almas, das nossas fraquezas mais íntimas. Então, nesse momento, eu começo a me enxergar como um ser de grandes possibilidades. Começo a olhar para mim e começo a me identificar. Começo a entender qual é a minha origem. Vou me dando conta que a minha origem é divina. E que o meu destino é a felicidade. Eu queira ou não. Não tem como adiar o encontro com a felicidade. Aqui nós devemos abrir nossas mentes e tentar pensar, alcançar a questão número 1 de O Livro dos Espíritos para compreender isso. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Significa que mesmo aquele que hoje ainda se compraz, ou seja, encontra prazer e escolhe ainda, ou é influenciado ainda a estar no caminho da marginalidade, este ser é tão amado por Deus quanto o anjo que estagia ao lado dele. Quem não aceita isso somos nós. Eu olho para aquele irmão, aquele jovem, aquele ser que escolheu trilhar o caminho da marginalidade, e eu desejo o mal, eu desejo a pena de morte, eu quero acreditar e fazer justiça com as minhas próprias mãos, crendo que o mundo é um projeto falido. Eu quero, porque eu sou rebelde, em mim sai rebeldia. Então, quanto mais eu me afasto do reino de Deus e de sua justiça, que deveria ser um dever de todos nós implantar no lar para formar bons cidadãos, buscar primeiramente o reino de Deus, ensinar a criança a buscar primeiramente esta harmonia íntima para que ele se torne um bom jovem, porque tudo mais lhe será acrescentado. O bom cidadão sabe o que quer, ele não se perde, ele cumpre com os seus deveres, porque uma regra do bom cidadão é primeiramente se autoanalisar e perguntar a si mesmo: alguém tem o que se queixar das minhas atitudes hoje? Eu deixei a desejar para alguém? As minhas atitudes em pensamento feriu alguém? Olha a profundidade. É uma das exigências do capítulo 17, sede perfeitos, item 7, o dever. O dever, esse aguilhão da consciência, segundo os Espíritos nesse capítulo, ele vai nos advertir: não faça isso. E eu vou ainda ter justificativa. Por que eu não devo fazer? Porque você não gostaria que fosse feito com você. A criatura que já tem esse diálogo íntimo, ela já tem um progresso interior muito rico, mas pode ser que ela só tenha o diálogo, ela ainda não consegue evitar repetir o erro. Mas tem aqueles que nem esse diálogo tem. Tem aqueles que praticam a atitude negativa, má, ou seja, tira proveito do outro, e quando você vai tentar orientar, ele vai dizer: mas eu nem penso nessas coisas, nossa, você é muito ligado com tudo que faz, faz e pronto. Realmente, não pensa. Mas tem aqueles que já pensam, ou seja, a consciência já adverte, é o aguilhão, a pontinha, né? Não faça isso não. Lembra quando aconteceu conosco no ano passado? Não foi gostoso, não sofremos tanto. Por que você vai fazer agora? Nós não sabemos explicar. É o sentimento ainda inferiorizado que nos liga à oportunidade de repetir o erro. Olha nós repetindo, fazendo, não resistindo à tentação. Mesma tentação que ontem eu condenei no outro, o cisco. Por isso que nós temos de ter oportunidade de nos testar. E nós só vamos conseguir fazer isso convivendo. Comunidade, porque nós nos pertencemos. Não tem como viver isolado. Ninguém consegue progresso de maneira isolada. Ninguém. Porque nós somos projetados para viver em conjuntos. O amor é aglomeração, ele atrai, atração. Então nós, por estarmos conectados, é muito natural que se eu prejudicar você, eu estou prejudicando a mim mesmo. Logo eu vou deduzir que o mundo não é dos espertos, jamais foi. O esperto ele tira proveito temporariamente, apenas isso, só, mais nada. Ele vai ter os aplausos de outros espertos, daqueles que têm interesse
num tesouro ilusório, passageiro, fora, o tesouro material, o tesouro temporal, aquele que eu não vou levar comigo quando eu desencarnar. E é tão interessante porque quanto mais nós vamos caminhando para a ciência do infinito, mais nós vamos entendendo-nos como esse ser de origem divina. E nós não vamos ficar deserdados jamais deste patrimônio íntimo. Há seres que nos amam de maneira que nós sequer compreendemos. Quanto mais nós vamos cumprindo com o nosso dever, mais esta ligação vai se estreitando. A boa oração, segundo Jesus, quando orientou João, seu discípulo, segundo ele, a boa oração deveria começar no pensamento e terminar nas ações. O servo que aprendeu a orar, João, é aquele que ora com os pensamentos retos, cumprindo o dever e com suas próprias mãos. Esta lição está no livro Boa Nova, tá? Comunhão com Deus. Aqui nós vamos vendo o quanto que nós estamos desviados do caminho reto simplesmente porque temos nossas justificativas para devolver o golpe. Você me conhecia, já sabia como eu era, já sabia que eu ia reagir dessa maneira. Eu não levo desaforo para casa, eu sou assim mesmo, transparente, eu devolvo aqui. A massa popular aplaude atitudes assim. Muitos filhos, quando chegam em casa alegando uma queixa, relatando uma queixa, muitos pais ainda o violentam, batendo, sendo brutos, porque o filho trouxe a queixa. Ele deveria lavar a roupa suja lá, ele é molão, ele trouxe o desaforo para casa, no lugar onde tem o Evangelho, no lugar onde deve trazer e tratar. Mas eu prefiro resolver no local, porque na verdade eu não consigo dominar as minhas emoções, são elas que me dominam. Eu não tenho opinião própria, quem tem são minhas emoções, que não me permite que eu saia dali de cabeça baixa, para resolver aqueles problemas que eu ouvi em casa. O orgulho ferido faz com que minhas razões puxem uma arma, puxe gatilho. As razões, mas razões não quer dizer que eu esteja certo. Razões ainda promovem guerras, discórdias. Por razões eu vou trair, eu vou te enganar, eu vou sabotar, eu vou tirar proveito, eu vou corromper, não é? Por inúmeras razões eu vou dar a festa de 1 ano do meu filho, que a criancinha está nos braços ainda, com muito álcool e muita regalia para os convidados, porque eu tenho razões. Porque se não tiver o álcool, o convidado não vem. E a criancinha de 1 ano nem participa da festa. E o bolo vai ser cortado muitas vezes meia-noite. Mas eu obrigo a criaturinha a ficar acordada, porque eu quero dividir aquele momento. Com quem? Com a sociedade que exige que se não tiver álcool na sua casa, ele não está presente. E os nossos deveres? Como que nós vamos cumprir? Mas nossa época é diferente. Mas calma lá. De que época nós estamos falando? Se não tomarmos cuidado, nós podemos afrouxar os laços de família. E os espíritos já nos disseram isso, 159 anos atrás. E se isso acontecer, haverá na sociedade uma recrudescência do egoísmo. O que é isso? O egoísmo volta mais animalizado ainda, onde eu vou achar que eu tenho razão para fazer isso com você. Eu vou achar que o que eu estou fazendo é certo. Eu não vou nem olhar para os lados, eu não vou ter dúvida que o que eu estou fazendo é certo. Eu pago os meus impostos, eu trabalho para fazer o que eu estou fazendo. Realmente você pode colher também. Colher também. Aí, quando a criaturinha vem apresentar a queixa, nós exigimos que ela devolva o golpe. Esta criatura, nessa tenridade, vai se transformar naquele cidadão que não vai levar desaforo para casa. E será ele que vai praticar bullying contra o outro amigo. E vai incentivar muitos outros garotinhos da mesma idade, que se não for igual ele, vai sofrer a opressão. Então veja, as atitudes de corrupção adentram o nosso lar com a minha autorização.
Eu desejo isso. Eu assino embaixo, porque é do costume da sociedade, é da nossa época. Corromper é da nossa época. Então o mundo é dos espertos, vamos dizer, mas não é. Então nós estamos carentes dos ensinos morais de Jesus, mas nós só vamos indo ao encontro destes conforme vamos cumprindo o nosso dever. E nós já somos criaturas esclarecidas a respeito. É aqui que está o agravante. Antes de eu entrar nesse ponto, que já vai para a conclusão, eu só quero concluir o que eu estava colocando no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o item 5, o advento do Espírito de verdade. Este trabalho que Jesus deixa para nós executarmos, de amar, é o primeiro ensinamento, conforme está neste capítulo. E instruí-vos, vai nos pedir o Espírito de verdade, porque este é o Senhor. Então nós temos esse duplo compromisso, que é de nos amar e de nos instruir. Nós precisamos aprender, construir conhecimento, adquirir, né? Ir cada vez mais transformando esta parte intelectual em uma parte intelectual nobre, porque inteligência sem compromisso com amor é muito perigosa. Então nós devemos tomar cuidado para onde caminha a nossa inteligência. Eu quero me formar nisso, mas para quê? Me formando nisso, qual é o benefício que eu vou trazer para a humanidade? Mas por que eu preciso pensar nisso? Precisa, é um dever. Caso contrário, é só para você, é singular, é egoísta. Então a visão singular, a visão egoísta, ela não combina com este projeto de edificação, de regeneração que já está ocorrendo nesse planeta. Eu tenho de pensar em plural, e uma grande dificuldade é pensar plural, porque plural é a visão do Cristo. Cristo trabalha por uma comunidade, e quando nós dizemos comunidade, nós incluímos todos os reinos que habitam este planeta. Todos, e não só a espécie humana em si, encarnada. Aqui nós vamos indo mais longe ainda, não é? E vamos nos descobrindo como Espírito e vendo quanto nossa origem é divina. O dever nos convida a exercer o papel que nos cabe de cidadãos espirituais. Senão nós vamos encontrar conflitos e conflitos íntimos. E o conflito íntimo resulta o que no corpo físico? Doença. Eu preciso sanar isso. Há duas formas de eu me corrigir: auto-equilibrando-me pelo amor, ou a vida fará isso por mim, expurgando de mim tudo aquilo que está em desequilíbrio e que não está em harmonia com as leis divinas que eu carrego. Por isso que muitos de nós entram em crise existencial. E essa crise existencial pode culminar, pode chegar ao ponto de nos levar ao ato do suicídio. Mas se nós já sabemos tudo isso aqui, se já estamos cansados de ler tudo isso nas obras espíritas, nas obras de André Luiz, de Emmanuel, nos inúmeros romances, quando estes têm qualidade, já sabemos. A pergunta é: por que ele ainda não nos transforma, não nos torna no melhor que nós podemos ser para o outro? Tem de haver uma explicação. Nós vamos caminhar dentro do Livro dos Espíritos e nós vamos encontrar uma questão de número 792. Nós estamos falando sobre a civilização, sobre o avanço. Mas será que nós podemos nos classificar como sendo seres civilizados? O que é um ser civilizado? De verdade. Eu não estou falando da civilização nossa, urbana, o teto, enfim, todo esse conforto que nós temos. E isso os espíritos reconhecem. Vocês avançaram muito, a ciência de vocês é louvável. Tem tecnologia moderna, olha, roupas, acessórios, casas, estão melhores instalados do que os vossos selvagens. Com certeza, até nós concordamos, os espíritos falando isso. Essa é a questão 793 que fala isso. Tá? 793. Só que vocês ainda não são seres civilizados. Vocês são povos esclarecidos. O povo esclarecido sabe que não pode matar, mas mata. Sabe que não pode trair, mas trai. Então vocês só são povos esclarecidos. Avançou numa vertente, naquela que vos interessa, do material. Vocês só serão civilizados quando colocarem em prática a lei do amor.
em vossa sociedade e banir dela todo o mal que vocês carregam no coração. Não é que o outro carrega, é que nós carregamos. É sempre fácil olhar para o espelho, mas dificilmente eu vou me reconhecer nesse espelho. O teu espelho me incomoda. Quando eu olho para você, eu me vejo refletido. Então você me incomoda. Então eu aponto o cisco. Mas quando eu desembaço o espelho, eu vejo que esta trave está em mim. E aí nós vamos chegar numa conclusão de que os Espíritos perguntam assim, na questão 792. Se nós já sabemos tudo isso aí, por que não efetua então a civilização terrena todo o bem que ela já pode produzir? Porque todo este nosso saber já tem condição de produzir um bem. Foi isso que Kardec perguntou. Olha, essa civilização terrena já sabe de tudo isso sobre Jesus. Por que ela ainda não coloca em prática o amor? E os Espíritos responderam a Kardec: porque os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançar. Não se pode ler essa pergunta e passar batido nela. Tem que parar, voltar e contextualizar e principalmente buscar a etimologia destas palavras. Apareceu duas palavrinhas aqui que nós precisamos interpretar. É muito importante dentro do estudo da doutrina espírita, dentro do estudo do Evangelho. Apareceu a palavrinha aqui, seguinte: porque os homens ainda não estão aptos. Mas o que é isso? Aptos. Ainda não têm aptidão, não estão formados, não sabem fazer, ainda são leigos, precisa passar por um processo de estudo. Se eu quero ser médico, eu preciso estudar medicina. Se eu quero ser um farmacêutico, eu preciso fazer farmácia ou outras áreas da saúde, cursar. Se eu quero exercer outra atividade administrativa, eu preciso cursar administração. Enquanto isso, eu só quero fazer, mas eu não estou apto. Para que eu possa praticar o ensinamento de Jesus no dia a dia, eu preciso estar apto. Eu preciso treinar-me, treinar a minha prole, o meu lar, o meu ambiente doméstico. Para isso, eu preciso trazer o ensino moral para casa, mas eu não trago. Para isso, eu precisaria ouvir o conselho de Jesus: busque primeiro o reino de Deus, que é a tua origem. Se teus jovens fazerem isso, tudo mais lhes serão acrescentados, porque eles saberão o que eles vão querer. Eles terão noção de prioridade. O que é prioridade para mim? Pode ser odiar, pode ser falar mal dos outros, é prioridade. Pode ser melindroso, tudo que os outros falam contra mim. Pode ser lamentador, pode ser essa minha prioridade. Então, qual é a minha prioridade? A prioridade é ganhar dinheiro, mesmo? O que você faz para isso? Isso. Qual é a tua meta? Essa. E se tiver outros seres humanos na tua frente, eu passo por cima. E os jovens estão observando. Então, conduta. Eu preciso estar apto, formado. E outra informaçãozinha: e nem dispostos a fazer. Eu não estou apto porque eu não quero fazer. Eu não tenho o menor interesse em fazer isso. Seguir os ensinos morais de Jesus exige muito da criatura, porque ninguém vai te aplaudir quando você vencer a tua tentação. Só você sabe que venceu, mais ninguém. Só você e seus amigos espirituais a fim de lhe ajudar. E quando você vence o convite da repetição, você se afasta das conexões infelizes das mentes que queriam que você repetisse novamente, inclusive de encarnados, de muitos encarnados que não acreditam, por exemplo, na reabilitação de pessoas que querem voltar à sociedade. Não, existe um certo e existe um errado. Eu sou do grupo do certo e você é do errado, você merece um julgamento. Vai se consertar, mas longe de mim, no outro canto do planeta. E olha lá, nós nos surpreendemos depois, quando aquele jovem que julgávamos que não valia nada, ele se tornando um doutor, quando não, salvando nossa vida. Para nós vermos quanto o Espírito evolui. Mas eu estou cumprindo com os meus deveres?
Porque se eu não estou apto para fazer isso, significa que eu tenho que buscar este reino de Deus. Mas para buscar esse reino de Deus, eu preciso apresentar a Jesus como Ele é. E não no madeiro, numa cruz. E não um Jesus que muitas vezes tem menos amor do que os nossos pais. Por que o jovem se interessaria por um homem desse? Por que eu me interessaria por um Deus que me puniria, sendo que eu perdoo e tenho mais bondade do que essa figura? Agora, quando eu começo a olhar em escala espiritual, da maneira como Jesus me ensinou, Deus é amor, não há falhas. Aí eu começo a entender que não há como um ser divino prejudicar um ser que está numa escala inferior. Não é permitido pelas leis divinas. E um ser divino mais evoluído não tem como prejudicar um ser em escala inferior. Não tem como. A expressão Deus castiga é inventada por nós. Quando nós começamos a crescer em espírito, nós vamos entendendo que isso não tem o menor sentido, porque não há possibilidade disso ocorrer. Não é que não pode, não há possibilidade. Não tem como o amor lhe ferir, o amor lhe corrige. Só que a correção, quando nós olhamos uma correção, nós nos revoltamos até contra Deus, que é o amor que habita em nós. Porque nós não compreendemos os deveres. Então, enquanto olhamos uma criatura sofrendo, nós vamos ter 1001 julgamentos. Mas quando somos nós que passamos pelas vias do testemunho, vamos ter muitos e muitos lamentos. Os deveres para ir ao encontro do ensino moral de Jesus nos convida de uma maneira muito, mas muito profunda a olhar para nós mesmos. Entender em nós onde está o conflito, né? Onde está a dificuldade. Por que eu tenho dificuldade de lhe dar o perdão, por exemplo? Qual foi a parte que você ofendeu em mim, que eu carrego, que é tão inferior e que tem domínio absoluto sobre a minha vontade, a ponto de julgar que eu sou melhor que você, a ponto de não lhe dar o perdão? Qual é essa parte que ainda grita em mim e que me faz querer uma reforma por meio da revolta? Qual é essa parte que ainda grita em mim e que faz querer com que você mude sem que eu primeiro se transforme no exemplo dessa mudança? Eu quero dizer não às drogas, e é muito lindo aquele símbolo das mãos, mas e daí? Eu bebo. Ela faz mal para todos, menos para mim. Então eu exijo o não, sem me colocar como exemplo para o não. Eu tenho muitas justificativas para fazer isso, e vou fazer. E dentro dessas justificativas, eu vou fazer a vida com todo o amor, absoluto respeito, zelo, sem violentar nossa consciência, sem pedir nada em troca, ecoa: nós lhe amamos, e você vai evoluir. Só que toda vez que eu desregulo, desarmonizo o interno equilibrado, ele precisa se reequilibrar. E no processo de reequilíbrio, eu tenho essas tormentas, essas turbulências, que é o processo de correção. É o amor me reequilibrando, é aquilo que eu chamo de sofrimento, o que é para muitos castigo. E em verdade é o amor em ação. No sofrimento há um processo de educação tão profundo, que vai ter um sentido tão especial para aquele ser que sofre, que ele vai ser restituído. Ele vai ser filtrado a tal ponto que vai entender por que está passando aquilo. Quando não nesta, tem outra encarnação. Mas cabe a mim crescer para esses ensinamentos, para conseguir compreender que por mais doloroso que seja
a partida de um ente querido, ali existe amor em ação. Por mais revoltado que eu esteja contra Deus, porque vou alegar que Ele ceifou a vida do meu filho ou da pessoa que eu amo, ali existe amor trabalhando. Por mais revolta que eu tenha e deseje que o mundo acabe, ele não vai acabar. Mas pelo contrário, Ele vai ter toda a paciência comigo, esse processo da vida, essas leis perfeitas que eu carrego na minha consciência, para que eu entenda lá na frente, 1, 2, 3 encarnações, lá adiante, não importa quanto, que Deus é amor. Nossos benfeitores não exigem que nós acreditemos nele. Nada. Não exige que nós compreendemos algo que para nós ainda não pode ser sentido e tocado. Apenas nos ama. Cumprir com o dever é principalmente entender que quando eu toco na tranquilidade do outro, eu já comecei a interferir no dever, no livre-arbítrio. Eu já cheguei no ponto onde eu deveria parar, mas eu paro ou eu continuo? E se eu continuo, então a pergunta-chave seria: qual a justificativa que eu tenho para ainda me enganar? E para quê? E por quanto tempo? Porque todos os caminhos nos levarão a um só, o amor. Quem faz divisão de castas somos nós. E aqui eu chego no ponto final onde eu queria fazer a colocação do capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5. Os erros enraizados no Evangelho são de origem humana, não divina. A forma como nós interpretamos é de origem humana. Não quer dizer que o pensamento do Cristo seja aquele. Nós alegamos que sim. E como estamos na camada de vibração que aceita, vamos aceitar e não só morrer em nome de Deus, mas elaborar e estatuir uma guerra santa, onde se você não ver Deus como eu vejo, você é meu inimigo e também é inimigo de Deus. Então nós observamos o quanto nós temos que aprender com a nossa conduta íntima, para entender o que é cumprir com o dever. O simples dever de olhar para o outro e entender que mesmo errando, e mesmo eu o odiando, ele é tanto amado por Deus como um anjo que estagia do lado dele. Que Jesus nos abençoe. Querido Mestre amado Jesus, amigo de nossas almas, e que nos faz refletir por meio dessas palavras que chegam até nosso coração, nos convidando para exercer o mandato de amor que Tu nos deixaste, entendendo que cada criatura vai despertar no momento certo para o amor. Amor que jamais pune, que jamais violenta consciência alguma, mas que deixa um caminho livre e um rastro de felicidade para todo aquele que deseja colocar sua cruz, assumir a sua cruz, colocar a sua coroa de espinhos e seguir feliz, cantando estes hinos de louvores que brotam do nosso coração e que ditam bem alto em nossas almas a esperança, a fé, o amor que imperam e que governam este planeta e que faz com que nós tenhamos cada vez mais esperança, encontramos cada vez mais consolação através desses irmãos que tocam
o mais profundo das nossas almas com os seus ensinamentos. Agradecemos a Jesus, aos irmãos aqui presentes e a toda a espiritualidade que nos instrui e dirige os nossos trabalhos. Obrigado, queridos. Só um minutinho, pessoal. O Zé Antônio, ele fez esse CD que é sobre reflexões. E o valor do CD é de R$15. E eu gostaria que você dissesse para nós onde que ele vendeu. Olha que interessante. Aqui está bem mais em conta já porque na distribuidora, hein? Né? Então aproveita. Esse trabalho, ele nasce de uma vontade muito grande de levar adiante essas mensagens para pessoas que não têm, às vezes, o acesso tão facilitado à internet, né? Ou não consegue estar indo com tanta facilidade à casa espírita. Conforme nós vamos viajando, né, e indo nas mais diferentes regiões, nós vamos conversando com muitas pessoas que, por mais que querem se locomover de suas casas, muitas não têm condição. E muitos de nós que temos, né, tem até aquele ditado que espírita de açúcar, chove em São Paulo, aqui já está derretendo todo mundo, né? Nós não vamos. Brincadeiras à parte, faz com que nós venhamos a refletir numa seguinte proposta: por que não então transformar o nosso trabalho em um material que pudesse chegar a essas mãos? Então, com o apoio dos estúdios da Globo, que nos foi concedido para realizar a gravação durante os programas, nós conseguimos trabalhar o conteúdo do CD Hora Espírita Reflexões. É o primeiro trabalho de nossa autoria, nesse sentido, em escala comercial. Já tivemos outros, né? Espalhado pela internet temos vários, mas esse é o primeiro de forma comercial, a ganhar as distribuidoras mesmo, né? Em âmbito nacional. E nós estamos muito felizes, porque são 13 faixas, todas elas estão sendo trabalhada a educação transformadora. Educação transformadora, ela é essa educação que tem um toque especial com o ensino moral de Jesus, que faz com que a criatura pense quando está ouvindo, reflita e possa afirmar: eu consigo fazer isso, eu consigo pôr isso em prática em casa, com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos, no ambiente de trabalho. Então essa era a proposta, trabalhar uma linguagem tão simples que pudesse ser aceita pela maioria, não é? E aí deu tudo certo, nós lançamos o CD esse ano, foi em abril o lançamento, né? Estamos ainda fazendo o lançamento dele em diversas cidades onde nós temos a oportunidade de ir. E a renda dele, ela vai sendo coletada, parte dela, para que nós possamos avançar no aperfeiçoamento do estúdio nosso, né? Uma outra parte vai para o projeto Crescer, né? Que é um projeto que é um braço do projeto Fé na Prevenção, Valorização da Humildes, que nós aprendemos lá em São Bernardo. Então, que foi fundado na cidade de Cajobi, que já é uma realidade hoje, estamos com 3 anos já, indo para o 4º ano agora, onde nós trabalhamos essa questão da importância da educação transformadora. Não só com as crianças, desde a mais tenra idade, como com os jovens, como com os adultos, né? Visando um processo terapêutico muito gostoso, nos dias de retiro que o projeto acontece umas 3, 4 vezes por ano. Já tem sementes do projeto Crescer lançadas na cidade de Issem e na cidade de Sales da Oliveira. Sementes é quando a cidade leva o projeto, porque o símbolo é uma árvore, né? Então, parte também auxilia o Crescer. E uma outra porcentagem também a Rede Amigo Espírita, né? Então, é destinada para diversos locais. Como que a gente consegue fazer isso? Com o auxílio de vocês, tá? E estamos muito felizes, porque a primeira edição já está indo para a sessão dos esgotados, né? Nós vamos aí em julho ter provavelmente a segunda tiragem, né? Ainda tem um pouquinho aí em estoque. E eu fico feliz que aqui esteja aí comercializando, trabalhando com esse CD, porque nós cuidamos com muito carinho, tá? Tem 9 horas de reflexão, significa que é como ouvir uma palestra dessa aqui cada faixa. Então, fiquem à vontade para conhecer o trabalho que tem aqui na casa, né, Solange? Muito obrigado, viu, pela oportunidade.
de divulgar. Se interessar, nós temos aqui e é só nos procurar. Esse valor está abaixo, R$15, né? É o valor de lançamento. Isso não, mas está ótimo, pode continuar assim, que essa é a proposta, não é quantidade, né? É isso mesmo. Então, até esgotar, é esse o valor. Eu digo isso porque quando vocês comprarem de catálogo alguma coisa, vai chegar no preço um pouco mais alto, não é? A distribuidora, ela vai fazer isso mesmo, porque ela tem que ganhar a parte dela, né? Aqui, como foi direto a negociação nossa, então ele chega nesse valor, é muito importante, inclusive para que vocês possam ter acesso ao material. Tá bom? Eu agradeço.